Você quer um exemplo, tá? Agora vou pegar firme aqui, tá? Segura. Você quer um exemplo? As igrejas pentecostais. Algumas igrejas pentecostais têm o costume de fazer libertação, né? Tem o libertação lá, momento de libertação. E quando uma menina ou um homem tem um espírito, manifesta um espírito de sexualidade, o que a igreja pentecostal fala? Qual espírito que está nela? Pombagira. Se o rapaz se manifesta lá com o espírito malandreado, a igreja vai falar que está com o quê? É esse nome aí. Com Zé Pilintra, com Tranca-Rua, com Maria Padilha. Esse aí é Sete Saias. É coincidência, né? Esses nomes serem do candomblé, da Umbanda. E são religiões de matrizes africanas. É coincidência. Aí você me fala, foi a igreja pentecostal que criou esses nomes e as religiões afros pegaram para eles, ou é o contrário? Sete Saias já existia no candomblé. Maria Padilha já existia no candomblé. Foi a gente que importou. Foi a igreja que importou, que trouxe para falar assim, não, esse espírito tá ligado à religião afro. Não estou dizendo que, não me entendam mal, dizendo que aquele espírito é um espírito bom, não é isso. Eu estou querendo dizer que o quê? Tudo que é negro é ruim. Tudo que é preto é ruim. Então, se a religião afro tem a sua parte de maldição, tem maldição no catolicismo, a nossa visão, tem maldição no espiritismo, que é o candomblé para branco, tem maldição no budismo, mas quando se fala de religiões afro, a gente se bloqueia. A gente costuma dizer o que nas pregações? Olha só, cuidado, se você tem alguém que é da macumba, né, que a gente fala da macumba, cuidado quando entrar na tua casa. Algum pastor ouviu falar assim, gente, quando for algum católico, cuidado para entrar na sua casa. Por que a gente tem essa barreira só com a religião afro? Fala galera, boa noite, paz. O meu desejo é que Deus abençoe não somente você, mas igual uma bênção apostólica, né? Mas toda a sua casa, tá? Nós estamos começando mais um episódio do podcast Vertical, com a graça de Deus. Hoje nós estamos aqui com um convidado que outrora já fez parte, né, de um episódio. Porém, hoje nós estamos abordando outro tema. O primeiro tema que a gente conversou foi na ramificação do Vertical nas Ruas, né? Foi sobre os 5 ministérios. Hoje nós vamos falar sobre algo um pouco mais polêmico, né? E antes de a gente começar, eu vou te dar total liberdade para se apresentar. E já de antemão, fala também do seu projeto que está fora do Brasil. Beleza, para mim é um prazer estar aqui. Eu não tenho nem palavras para agradecer, porque o seu projeto é um projeto evangelístico, um projeto que é importante para o corpo, tá? Isso aqui é importante para o corpo, porque a igreja ela precisa pensar, sabe? A igreja ela precisa pensar como um corpo e um corpo unido, que pensa junto, que trabalha junto. Então, parabéns por esse projeto, que Deus abençoe. Estou orando, continuarei orando para que Deus venha abençoar, amém, prosperar cada vez mais, tá? Para quem não me conhece, eu sou Israel Viana, sou da igreja Ministério Rededicar em Barra Mansa. Um abraço para a galera do Ministério Rededicar aí. Pedi para falar um pouquinho do projeto. Então, eu estou diretor de uma agência missionária em Barra Mansa, uma agência missionária interdenominacional. Nós somos lá uma equipe de várias denominações que, no caso, estão fazendo missões, estão fazendo um papel que a igreja era para fazer, né? A gente só existe agência interdenominacional porque existe um déficit da igreja. Então a gente está lá, uma equipe boa, trabalhando demais. Nós temos hoje
uma galera lá em Moçambique, né? O nosso pastor Alberto, coordenador das igrejas de Moçambique, tem lá suas 24 congregações que a gente trabalha aqui, faz cantina, faz almoço, entra em parcerias para condicionar a obra lá. E também nós temos um casal de pastores que estão em Portugal, a Mariane e o pastor Vitor, que estão em Portugal com a missão, né, de evangelizar a Europa e também condicionar a obra em Moçambique. Então, como eles ganham em euro, né, eles condicionam, ajudam a gente a condicionar a obra. E estamos lá trabalhando com uma equipe fantástica, uma equipe que abraça a causa. A gente costuma dizer que a obra missionária era uma obra que a gente não consegue aparecer, por mais que a gente tente, sabe? Porque a obra é um filtro, a obra missionária é um filtro, e só fica quem é apaixonado por vidas, não tem jeito. Não, é complicado, ainda mais certos tipos de áreas, a área, né, que vai entrar, tem que ser apaixonado. Isso aí. Mano, nós estamos subordinados a um tema que diz muito a respeito no nosso século, bate bastante, tá? No período que a gente está vivendo, embora nós vamos abordar aqui colocando dentro de uma bolha, porém a gente sabe que é um problema mundial, tá? Querendo ou não. E esse tema que a gente vai dar o pontapé aqui hoje, cara, e vou te falar, é um tema muito diferente que já teve em todos os episódios que eu já fiz. Sim. Tá? Sobre o racismo na igreja. Cara, é sensacional. Quando a gente falou sobre o tema, cara, tipo assim, rápido, eu falei assim, tem que ser esse. Não por ser um tema polêmico, mas por ser um tema que ninguém fala. Sim. Porque, por exemplo, hoje, o Israel, eu vou deixar você falar, hoje o polêmico é bom demais, porque te dá status, viraliza, engajamento. Hoje eu chegar numa plataforma e falar o polêmico, cara, isso daí vai viralizar. Agora, falar o polêmico na condição contrária aos views da internet, meu nego, esse negócio aí é complicado demais. E no âmbito igreja, aí que aperta mais. Eu vou deixar você dar o pontapé inicial. Eu vou começar essa pergunta. Por que você colocou dentre todos os temas o tema racismo na igreja? A resposta, ela é simples, porque isso não é falado na igreja. Simples assim. Essa resposta é básica e simples. O racismo não é falado na igreja, não é pauta de estudo, não é pauta de pregação, não é pauta de diálogo dentro da igreja. A gente não vê... Não, isso eu nunca ouvi. A igreja é onde a gente ouve falar sobre pecado, né? A gente prega mais sobre pecado do que sobre a justificação, a santificação. Mas o engraçado é que a mesma igreja que prega pecado esconde que o racismo é um pecado. Maqueia como se o racismo não existisse e como se o racismo não fosse, não tivesse base bíblica para se combater, entendeu? Então essa resposta é simples, é porque a igreja não fala sobre esse assunto. Tá, mas por que não fala? Então, o Terremoto, vamos lá. A gente, antes de falar do racismo na igreja, né, como você introduziu antes, é necessário a gente falar onde surgiu o racismo no Brasil, né, da sociedade. Vou montar uma linha de raciocínio para a gente conseguir chegar na igreja, tá? A gente sabe que os nossos antepassados, nossos irmãos da África vieram, né, para servir os senhores aqui do Brasil, naquela época imperialista. Então aqui virou mão de obra, virou um povo escravizado, né, por essa mão de obra, por essa demanda de café, de cana-de-açúcar que houve no nosso país. Alguém que tirou essas pessoas de um ambiente onde elas
viviam bem e trouxeram para ser pessoas escravizadas aqui. E em 1888, mais precisamente dia 13 de maio de 1888, houve, né, a abolição da escravatura. Depois de muitas conversas, antes de abolir a escravatura, nós tivemos a lei do sexagenário, que era o cara que aposentava, digamos assim. Se tinha uma certa idade, você era livre. Tem a lei do ventre livre, que quando a mulher tivesse um filho, daquele período da frente, o filho já nascia livre. Mas só que essas leis eram leis, leis de aprisionamento. Por quê? Como que você vai dar possibilidade de um homem ou uma mulher de 60 anos ser livre? Ele vai fazer o quê? Ele vai para onde? Uma criança que nasce livre, a criança vai nascer com intelecto para conseguir construir algo dentro da sociedade, ou ela vai depender do sistema escravagista? Entendeu? Então, ao longo da história do racismo do Brasil, sempre foi feita para que nunca fosse de fato funcional. Chegamos em 1888, começamos a libertar alguns negros, numa liberdade fake, digamos assim, uma liberdade fingida e maquiada, onde homens e mulheres eram livres para estar numa sociedade onde elas eram minimizadas, onde não deram estudo, não deram condição mínima de construir uma vida, de construir uma família, de trabalhar em um trabalho honesto, não deu opção de estudo. Então hoje, depois desse tempo todo, nós vivemos uma sociedade onde a sociedade negra a sociedade negra hoje que nós vemos, ela é a maioria pobre no nosso país. Nós temos a maioria negra no Brasil. Você sabia disso? Somos a maioria. No censo nós somos a maioria. Só que a maioria de nós está sistemicamente está dentro da galera que é mais pobre. Mas isso começou agora? Não, começou desde lá. Quando não deram condição pra gente estudar, quando não deram condição da gente conseguir se destacar na sociedade, a gente desconhece. Tem um doutor, que se chama Luiz Gama, não sei se você já ouviu falar. Doutor Luiz Gama foi um homem que foi advogado, tá? Foi advogado dos negros sem se formar em uma universidade. O cara era autodidata e mais de 400 negros foram absolvidos através do trabalho desse homem. Porque acontece, né? O negro, ele foi liberto, entre aspas, mas qualquer motivo era motivo plausível para se trancafiar esse negro de novo. Porque ele virava, novamente ele virava um escravo. Uma das leis que tinha era a lei da vadiagem. Olha só essa lei. Se o cara não estivesse fazendo nada, andando na rua ao léu, ele podia ser preso. Olha só. Então os negros eram muito criminalizados naquela época. Então Luiz Gama se levantou para trabalhar para esse povo, foi respeitado, homem negro que se levantou, que foi um advogado. Hoje ele é reconhecido, né, como advogado de fato, como um homem que foi um homem muito importante para a história do nosso país. Então, para a gente construir isso aqui para quê? Para dizer que a nossa sociedade, ela vive em um racismo estrutural. O racismo estrutural é um racismo que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então, a sociedade, essa sociedade, ela reflete na igreja. A igreja é uma parcela da sociedade. Então, se a sociedade vive em um racismo estrutural, um racismo que não se enxerga a olho nu, essa sociedade é refletida dentro da igreja. Então, chegamos à igreja. A igreja brasileira é uma igreja racista.
é uma igreja segregadora, é uma igreja que faz sim a sua distinção pela cor da pele. Peraí, vou te perguntar, mas você está generalizando? Então, quando a gente diz que a igreja brasileira é uma igreja racista, a gente pode colocar não de forma generalizada, né, de todos os indivíduos, mas sistemicamente, sim. Por quê? Por quê? Porque a igreja, como eu disse, a igreja é um reflexo de uma sociedade. Então a gente vive numa sociedade que ela pratica o racismo estrutural. E a igreja é o reflexo dessa sociedade. Então, onde a igreja tinha que mostrar amor por essa causa, por esse assunto, ela finge que esse assunto não acontece. Quanto é que a gente não ouve isso dentro da igreja. A gente não consegue enxergar isso dentro da igreja. Porque a igreja, em sua maioria, abafa esse assunto. Então, por esse motivo, eu considero que a igreja é negligência quando o assunto é racismo. Cara, mas tipo assim, pra eu conseguir entender no caso, eu iria te pedir uma prova. Por quê? Porque, por exemplo, você falou assim que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então eu teria que ter um telescópio espiritual para entender isso daí. Sim. Tá? Para eu conseguir compreender isso, o que eu preciso fazer para compreender que a igreja ela é racista? Olha só, algumas observações que a gente tem que fazer. Em Gálatas 3:28, Paulo vai ser bem enfático quando ele vai dizer que naquele momento em que nós aceitamos a Cristo, a nossa visão para minoria e nossa visão para segregação, ela tem que ser excluída. Gálatas 3:28 vai dizer o quê? Já não há mais grego nem judeu, nem livre nem escravo, nem senhor nem escravo, nem mulher nem homem, porque todos são um em Cristo. Vamos lá. A gente precisa ir mais longe, né? Vamos voltar à era da igreja. O racismo é mostrado na igreja quando a gente vê a imagem de Cristo. Jesus Cristo, a gente vê como Jesus Cristo. Um homem europeu. A imagem. Um homem europeu. Branco, cabelo liso. Dos olhos azuis, cabelo liso. Não tem nada a ver com um homem de 30 anos do Oriente Médio. Naquele período em que o cristianismo virou a religião do Estado, Roma é uma cidade europeia. Eu precisava aproximar a cultura judaica para que o romano, para que o europeu conseguisse se enxergar dentro daquela religião. Eu estava excluindo deuses romanos que eram biotipos europeus. Então, para que a sociedade pudesse aceitar um Cristo, ele tinha que ser branco, ele tinha que ter cabelo liso, ele tinha que ter os olhos azuis. E se você vê hoje um homem do Oriente Médio, só a gente olhar na televisão, né, ver um homem da Palestina, um homem do Iraque, de Israel, você vai ver um homem com a pele escura, não é igual a nossa, mas um moreno, né, com o cabelo crespo. Eles têm um cabelo crespo, né, o nariz avantajado. Nada a ver com a figura de Cristo. E deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes nós ouvimos falar isso em escola dominical? Eu particularmente nunca ouvi. Os filmes, a gente tá vendo The Chosen agora, né? Depois de anos do cinema mundial, é a primeira vez que a gente vê um Jesus mais próximo de Oriente Médio. Os filmes de Jesus que a gente conhece, A Paixão de Cristo, os filmes de Jesus que a gente conhece aí, um Cristo europeu. Mas por quê? A pergunta é por quê? Por quê? Porque a sociedade
europeia não podia aceitar ser submisso de um homem que fosse diferente deles. Não poderia adorar a um ser que tivesse a cor que na visão deles era inferior. Não poderia adorar um Deus que tivesse o cabelo crespo e a pele queimada pelo sol. Porque a supremacia europeia não permitia. E isso foi importado para o mundo inteiro. E quando a gente entra na igreja, a gente percebe alguns fatores. Agora vamos entrar de fato na pergunta que você fez. Como eu consigo perceber isso, então? Se na minha visão a igreja é racista, como que eu vou perceber isso na minha igreja? Né? Como que eu percebo? Algumas coisas a gente precisa pautar. George Floyd, um homem que foi morto de forma bem violenta e covarde por policiais nos Estados Unidos. Quantos pastores usaram essa situação como pauta de culto? Quantos pastores sequer comentaram isso nos seus púlpitos? Quantos pastores sequer só comentaram, só falaram sobre o fato? Por que não? Porque esse mesmo ser que está com o microfone na mão não consegue enxergar aquilo como um pecado cruel. Vamos para o Brasil. Nosso querido Vinícius Júnior foi violentado racialmente. E quantos debates nós fizemos na igreja? Quantos líderes de jovens reuniram a galera e fizeram um ensinamento, uma reflexão? A gente anula. E tudo aquilo que a gente finge que não acontece, tudo que a gente finge que não existe, a gente é negligente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fingir que a sua mãe não existe, você fingir que ela não existe, você se muda, vai para outra casa, sai da cidade e finge que não existe, ela vai deixar de existir? Ela não vai deixar de existir, por mais que você finja. Então a igreja, ela prefere não conversar. Por quê? Eu vou te explicar. A igreja foge de assuntos difíceis. Muitos fogem de assuntos difíceis, porque assuntos difíceis precisam de diálogo. O assunto difícil, ele precisa ser tratado. O assunto difícil, ele precisa ser trabalhado. E nós entramos no quê? É muito mais fácil eu excluir, fingir que não existe, do que doutrinar e ensinar. Cara, mas tipo assim, hoje em dia também, igual, por exemplo, a igreja não quer instruir, não quer sentar para conversar, porque também parte num princípio que a própria liderança não se preparou para isso, entendeu? Igual, por exemplo, hoje tu estuda sobre, entendeu? Mas se a gente colocar numa balança, colocar aí de 10 pastores aí, tá? Eu tô jogando assim, não tô falando que não tô batendo martelo. 10 pastores aí, eu acho que no caso você vai ser um só que tá falando sobre isso daí, entende? Porque é um assunto, cara, que fica complicado pra gente abordar, fica complicado pra gente chegar e debater, querer ensinar. É complicado porque isso acontece tanto fora como dentro. Exatamente. Só que a palavra de Deus vai dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Aí, o que Jesus pergunta no final desse texto? Pode esconder uma luz debaixo da cama, debaixo do alqueire? Nós precisamos mostrar para a sociedade, Termômetro, que nós não compactuamos com o racismo. Como a igreja, ela bate contra o aborto, a igreja, ela bate contra o homossexualismo, só que a igreja não bate contra o racismo. Por quê? A gente não combate o racismo, por quê? Porque é uma conversa difícil. Porque poucos vão entender.
poucos vão dar crédito. E a gente não consegue conversar porque a igreja brasileira não tem convicção do seu pecado. A igreja brasileira não sabe que é racista. A igreja brasileira acha que ela não é racista. Mas ela é. Você quer um exemplo? Me fala aí 3 pastores de denominações grandes no Brasil, relevantes, que são negros que você conhece. Assim... Vou te dar mais um tempo. Fala aí 3 pastores no âmbito brasileiro que são relevantes, denominações relevantes, ou são relevantes que são negros. Aí pode falar. Fala pra mim 3 presidentes de denominações grandes no Brasil que são negros. Difícil, né? Sabe por quê? A igreja é o reflexo da sociedade. Você não vai ver um negro sendo CEO de nenhuma multinacional no Brasil. Então você não vai ver nenhum pastor sendo presidente de uma denominação relevante no Brasil. Por quê? Porque o racismo está estrutural dentro. Agora eu te pergunto, você acha que não tem homens capazes de dirigirem uma denominação? Mas por que eles não chegaram? Porque na nossa estatística a gente não encontra eles. É coincidência? Ou o racismo é sutil e é pouco falado dentro da igreja? Cara, uma coisa que tu tá falando aí, eu tô lembrando aqui, eu tava conversando com a madraça da minha esposa um tempo atrás, e ela falando sobre esse lance do racismo, né, e ela, tipo assim, agora eu vou, tipo assim, vai ser tudo contra o que você tá falando. Ela pegou e falou assim, cara, ela é negra, tá? Ela falou assim, às vezes, os negros, eles mesmos, são eles mesmos que se vitimizam. Partindo do primeiro ponto que na faculdade tem que ter cota. Aí ela bateu na tecla, tipo assim, quando ela falou, tipo assim, automaticamente quando ela falou que não deveria, eu me autobloqueei. Eu falei assim, não, tem que ter sim. Porém, depois ela deu a resposta do questionamento dela. Ela pegou e falou assim, cara, porque o que te faz entrar na faculdade ali é se você é bom ou se você não é. Entendeu? Tem que ter. Agora, trazendo para aquilo que você falou, vai haver bloqueio. Cara, mas se o cara for bom, as portas vão se abrir, cara. Exatamente. Vamos lá. A gente não vai entrar muito no assunto de cota, que a gente consegue um podcast só disso, né? Mas só passando um pouco sobre esse assunto. Eu particularmente, eu não sou a favor da cota racial. Não sou. Eu sou a favor da cota social. A cota social, ela... Olha só que legal. Como que a gente disse no começo? A maioria de pobre é o quê? Negro. É só você entrar na favela. Sobe lá. A cada 10 pessoas que você vai ver, 7 são negros. Só que você vai ver branco, que não teve condição de estudar num colégio bom, não teve acesso a uma boa educação, que não teve acesso a uma boa educação, tanto escolar quanto de casa, e talvez nunca ele consiga ter as mesmas condições de alguém que foi criado numa escola particular fazendo cursinho, certo? Só que quando você cria a cota social, você abrange o negro. Só que você também não denigre o nordestino, você não denigre o branco favelado, você não denigre o pardo favelado. Você está conseguindo entender? Então, eu acho que a cota social ela tem que existir, tá? Ela tem que existir. Não porque o favelado ele não tem condição de estudar, ele não tem, se ele se esforçar, ele vai conseguir chegar. Que o pessoal fala, né? Não, mas se ele estudar, ele vai conseguir chegar. Só que ele não teve a mesma condição, o Terremoto. Ele foi criado em situações inóspitas. Entendeu? Muitas vezes tá vendendo bala no sinal, porque o pai tá usando droga e é a única forma da mãe conseguir o leitinho ali. Como que esse cara vai estudar? Como que esse cara vai estudar focando no ensino, no livro, lendo o livro, se ele não tem acesso a isso? Sendo que o espelho do asfalto é diferente do espelho dele.
Então a cota social ela é importante. A gente tem o costume de falar que negro é vitimista. Logicamente que nós temos pessoas que são ignorantes de fato, realmente, e que por uma falta de conhecimento não sabem argumentar. Só que o racismo ele é real e ele é pecado, cara. A gente precisa falar isso. O racismo é pecado, como o homossexualismo é pecado, como o egoísmo é pecado, como a mentira é pecado. Nós precisamos tratar o racismo como pecado. Nós temos a igreja brasileira, ela precisa ter convicção do seu pecado para trazer mudança. Se entrar nesse quesito aí, a gente está errando em muitas áreas. Porque, por exemplo, hoje em dia, quando você vira, vamos falar de um público, tu também atua no público jovem, hoje em dia, o que é pecado é relação sexual antes do casamento, é adultério, e tudo parte nesse quesito aí. Porém, a galera esquece que lá em Apocalipse 22:15 tá falando assim, ó, que os cães vão ficar de fora, entendeu? Os fornicadores vão ficar de fora, os que amam e também aqueles que praticam a mentira também vão ficar de fora. Porém, a gente ainda só coloca no palanque aquilo que a gente quer colocar. Porém, igual esse lance do racismo, é uma coisa que ninguém fala. Beleza. Mas como quebrar esse bloqueio? Primeira coisa, para quebrar esse bloqueio, primeiro fato, precisa aceitar a Jesus como seu Salvador, ser regenerado por Ele e criar um amor ágape, um amor incondicional. Não, peraí. Isso aí, no caso, eu já tô falando dos pastores que não falam. Eu tô falando de pastores. Porque como que você fala de um amor que é segregado? Eu tô falando de liderança, nós estamos aqui falando de liderança. Muitos pastores estão negligenciando isso por falta de amor ao próximo. Por falta de afeição, por falta de se colocar no lugar do outro. Então a gente prefere ignorar. É necessário que as pessoas nasçam. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo. Tem muita gente que precisa nascer de novo. Nascer no espírito. Para conseguir enxergar e discernir o que está acontecendo na sociedade. O que está acontecendo no mundo. A gente ouve falar disso, mas isso não nos toca. Você quer um exemplo, tá? Agora vou pegar firme aqui, tá? Segura. Você quer um exemplo? As igrejas pentecostais. Algumas igrejas pentecostais têm o costume de fazer libertação, né? Tem libertação lá, momento de libertação. E quando uma menina ou um homem tem um espírito, manifesta um espírito de sexualidade, o que a igreja pentecostal fala? Qual o espírito que está nela? Pomba gira. Se o rapaz se manifesta lá com o espírito malandreado, a igreja vai falar que tá com o quê? É esse nome aí. Com Zé Pilintra, com Tranca-Rua, com Maria Padilha. Esse aí é Sete Saias. É coincidência, né? Esses nomes serem do candomblé, da Umbanda. E são religiões de matrizes africanas. É coincidência. Aí você me fala, foi a igreja pentecostal que criou esses nomes e as religiões afros pegaram para eles, ou é ao contrário? Sete Saias já existia no candomblé. Maria Padilha já existia no candomblé. Foi a gente que importou. Foi a igreja que importou, que trouxe para falar assim, não, esse espírito tá ligado à religião afro. Não estou dizendo que, não me entendam mal, dizendo que aquele espírito é um espírito bom, não é isso. Eu estou querendo dizer que o quê? Tudo que é negro é ruim. Tudo que é preto é ruim. Então, se a religião afro tem a sua parte de maldição,
Tem maldição no catolicismo, nossa visão. Tem maldição no espiritismo, que é o candomblé para branco. Tem maldição no budismo. Mas quando se fala de religiões afro, a gente se bloqueia. A gente costuma dizer o que nas pregações? Olha só, cuidado se você tem alguém que é da macumba, né? Que a gente fala da macumba, cuidado quando entrar na tua casa. Algum pastor ouviu falar assim, gente, quando for algum católico, cuidado para entrar na sua casa. Por que a gente tem essa barreira só com a religião afro? É coincidência? Vamos dar exemplo, tá? Um dos filmes mais vistos da história é o quê? Vingadores. Dos Vingadores a gente tem o quê lá? Thor. Vou te contar a história de Thor, tá? Pode pesquisar você em casa aí, na internet, pra você ver que eu não tô falando besteira. A gente tem... Vamos fazer um paralelo aqui entre Exu e Thor. Tô falando que o assunto vai ser baixo, tá? Thor, um deus nórdico da região lá da Noruega, da Ucrânia, né? Da Irlanda, naquela região. Um deus nórdico que tinha, por historicidade, um costume de ser conhecido como beberrão, tá? Um homem beberrão, que naquela época a adoração para Thor era uma mais leve, encher a cara, ficar o máximo de ruim que você pudesse, você estava adorando a Thor, né? Você sacrificar animais e você sacrificar pessoas para Thor. Só que hoje o Thor tá na sua camisa. Você dá um martelo para o seu filho e fala para ele que Thor é legal. A coincidência é que Thor tem um cabelo loiro, Thor é europeu, forte, branco, do olho azul. Agora vamos mais longe. E se a gente fizer um filme que tem lá Exu, você vai dar pro seu filho um tridente? Você vai vestir o seu filho igual? Não vai. Porque na sua visão é maligno. Por que é maligno uma coisa e eu não vejo como maligno a outra? Você tá vendo? Quando a gente olha na nossa sociedade, a gente observa que não é coincidência, não é coincidência, Terremoto. A gente consegue enxergar que há um preconceito, entendeu? Eu não tô falando de questão bíblica e teológica, sabe? Bíblica e teologicamente, na nossa visão, os ubandistas estão equivocados, os candomblecistas estão equivocados, o quindomblecista está equivocado, como o espírita, ele está equivocado, como o católico está equivocado, como o budista está equivocado. Mas por que a gente coloca essa galera toda num pacote e as religiões afro no outro? Você conseguiu observar? Então, exemplo, eu vou falar que não, esse espírito aí é o espírito do Santo Antônio. Eu vou falar, não, esse espírito aí é da Nossa Senhora do Amparo. Não, eu vou colocar como espírito da religião afro. Porque eu consigo fazer que isso seja pejorativo. Isso é histórico. É a igreja importando algo que já estava na sociedade, já está na sociedade. E eu te digo mais, o preconceito contra a religião afro, ela não é só dos evangélicos, ela é dos cristãos em geral, católicos e protestantes. Caraca, gente, isso aí causa um parafuso na cabeça, velho. Porque o que acontece? No início você falou algo que já me fez pensar, que para você conseguir enxergar, no caso o racismo dentro da igreja, você não consegue enxergar a olho nu. Não dá, né? Fora da igreja, isso aí já é totalmente livre, todo mundo consegue compreender coisas do tipo. Mas agora dentro da igreja é algo mais complicado. Por quê? Ninguém estuda sobre isso daí não, Israel. Saber que esses demônios aí que a galera fala no culto é de origem africana. Tipo assim, é mais fácil eu virar pro demônio e perguntar o nome dele. Aí nós estamos falando de
ativações malignas legítimas, tá? Nos fake news a gente não pode contar. Mas estamos falando da manifestação maligna legítima. Nós temos lá um ser maligno que tá doido para confundir a gente. Aí, o que você faz no seu culto? Você dá a oportunidade para ela falar. E ela, o que ela vai gerar? Ela vai gerar uma confusão. Então é muito mais fácil dela falar que realmente a pombagira, porque ela sabe que se ela falar a origem africana, dentro de você, ela vai ativar o seu racismo estrutural. Ou não também. Ela vai ativar a sua visão equivocada sobre aquele assunto. Cara, vou te perguntar, você já sofreu algum racismo dentro da igreja? Olha só, quando a gente fala de sofrer racismo dentro da igreja, o terremoto, a gente fala de uma esfera mais institucional e sistêmica do que de fato direta. Vou explicar. Quando a gente sofre racismo diretamente, ou por conta de uma piada, ou por conta por conta de uma piada, ou por conta de algo direto que é falado, uma ofensa, só que a gente tem o costume de legitimar aquilo que realmente não é disfuncional. Vou te explicar. Quando a gente fala de um racismo estrutural, a gente está falando de coisas que são sutis, coisas que são quase que obscuras. Como funciona o racismo dentro da igreja? Eu, particularmente, nunca sofri um racismo direto dentro da igreja. Só que, igual à sociedade, igual no mundo em comum, a gente percebe que alguns fatores nos empurram para isso. Por quê? Nós somos negros numa sociedade. Se a gente quiser ser alguém na vida, a gente tem que estudar muito mais. Você concorda? A gente tem que se esforçar muito mais. A gente tem que ser muito mais capaz, muito mais esforçado, muito mais determinado do que o restante. Para provar de fato. Para provar de fato que você tem um valor. Você tem um valor. Quando a gente fala de uma igreja denominacional relevante, a gente também tem isso. A gente também tem isso, Evelto. Quando a gente fala de um sistema, a gente vai perceber que algumas pessoas são impedidas por isso. Porque elas não conseguem chegar no nível de outras porque são impedidas subliminarmente. E quando você vê que alguém se destaca um pouco mais, alguém é levado a um talento, você vai ver que são exceções aqui, exceções ali. Só que quando você vai ver no contexto amplo, você vai perceber que o negro não chega. Entendeu? Igual, no meu contexto, eu posso dizer que eu sou de uma igreja pequena, né? Então, a probabilidade de o sistema me abafar é um pouco menor, porque a quantidade de pessoas são menores. Então, exemplo, eu posso ter um talento diferenciado que ali eu vou aparecer. Só que se tiver num sistema maior, esses talentos, eles podem ser mitigados. Eles podem ser sufocados, como existe na sociedade. A gente infelizmente, a gente não gosta de dizer isso, mas é um fato. É um fato. Caraca, velho. Você quer um exemplo? Vou te dar um exemplo, tá? Eu sou corretor de imóveis. E uma vez eu tava conversando com o pessoal lá no serviço. E a gente teve um edifício em Barra Mansa chamado Edifício Senzala. E eu coloquei lá no sistema e aí uma das corretoras falou pra mim assim: nossa, Edifício Senzala? Nossa, pai, pra que colocar esse nome? Aí eu falei: mas por que você tá falando isso? Ela: não, porque é um nome que expressa tanto sofrimento, tanta tristeza. E eu falei assim: pô, linha de raciocínio legal, beleza. Só que a gente tem um edifício chamado Coliseu. Temos uma academia chamada Coliseu.
E não pesa, né? Não pesa. Coliseu, onde os nossos irmãos foram mortos nos primeiros séculos. Onde a carnificina aconteceu a olho nu e publicamente. Só que isso não atrapalha. Isso não é ruim. Sabe? Então, assim, é algo que é muito difícil. É subjetivo. Ele é obscuro, mas ele tá ali. Ele tá ali. Se você olhar com as óticas espirituais, você vai ver que ele tá ali. Vai ver que ele está ali dentro. Tá doido. Mano, por que eu tô pensativo? Porque é um negócio que, por exemplo, eu não consigo... Eu vou te falar, é a primeira vez que eu converso sobre esse tema no podcast. E, tipo assim, com qualquer outra pessoa também, eu nunca bati de frente com esse tema. Entende? E, tipo assim, já sofri algumas vezes. E, tipo assim, eu sempre botei na minha cabeça o seguinte: eu sou melhor que isso. Entende? Eu sou melhor que isso. Porém, agora, pra dentro da igreja, pra mim foi novo. Entende? Então, pra eu digerir isso e começar a compreender a visão, conseguir enxergar, não é fácil. Não é fácil. E como você constrói essa ideia na cabeça dos seus liderados na sua igreja? Isso. Porque isso tem que partir do ponto de alguém para começar a falar. Entende? Sabendo que hoje é complicado a galera lidar com o novo, ainda mais com o novo que é polêmico. Sim. Entendeu? Como no caso você se prepara contra qualquer ataque, no caso, tipo, no âmbito mesmo de fala, porque você vai se posicionar, você é negro, pô. Sim. Você vai se posicionar. E se algum branco chega pra te refutar? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a primeira coisa que eu tenho que fazer para que isso seja mitigado é falar sobre. Então é necessário a gente falar sobre, só que a gente quer falar sobre de forma rasa e de forma não evidente, entendeu? A gente não quer mergulhar no assunto, a gente não quer estudar, então a gente não tem como falar algo que a gente não domina. Então é necessário você mergulhar e estudar para que a igreja compreenda isso, para que a igreja veja isso como pecado. Por quê, o Terremoto? Como a gente disse, isso não é falado. E como não é falado, isso é ainda algo que dá problema no ouvido, quando é ouvido, sabe? Causa uma barreira para quem ouve. Então é necessário você primeiro tratar das bases cristãs. Como assim? A gente percebe na carta de Paulo a Filemão, né? O que acontece? Paulo encontra com o escravo de Filemão e fala pro escravo dele: olha só, ele escreve para Filemão: olha só, encontrei aqui com o seu escravo, ele aceitou o evangelho de Cristo, ele agora é seu irmão, agora eu tô mandando ele para você. Para que Paulo fez isso? Paulo precisava fazer isso? Paulo podia ter mandado uma carta para Filemão e dito assim: Filemão, o seu escravo está comigo, ele aceitou o evangelho e eu, como seu pastor, tô te falando que ele está liberto e vai ficar aqui. Não poderia ter feito isso? Mas não, ele falou assim: eu vou devolver para Filemão. Por quê? Porque eu quero ver se Filemão de fato teve uma regeneração. Se Filemão de fato vai ver o escravo dele como um irmão agora. Se não vai tratar o escravo dele como um servo, mas agora como um hóspede. Então, como que você desmistifica? Da mesma forma que Paulo desmistificou. A gente tem que botar a igreja à prova. A gente tem que mostrar para a igreja que a gente é racista. Como que a gente mostra? Falando sobre as religiões afro que a gente ataca. Nós somos inimigos. A igreja evangélica é inimiga da igreja afro, das religiões afro. Ela é inimiga. Inimiga é declarada. Porque quando a gente ora, a gente repreende
macumbaria, mas a gente não repreende oração do católico. Você tá vendo? A gente não repreende a oração do católico. A gente não repreende a oração do espírita da entidade da mesa branca. Mas a gente repreende a oração que foi feita na macumbaria. Já ouviu essa oração já? Na cachoeira? Na cachoeira. Na encruzilhada. Tal. Eu não vejo católico fazendo oração na cachoeira. Eu não vejo católico fazendo oração na encruzilhada. Eu só vejo as religiões afro. Então, sabe, a gente precisa mostrar para a igreja com evidências. Isso que eu tô te falando aqui sobre o Thor, sobre essas entidades que a gente coloca o nome nas igrejas pentecostais. Tô te mostrando isso, que é a evidência que a gente precisa mostrar para a igreja falar assim: caraca, eu faço isso. Pro meu jovem falar assim: poxa, mas eu achei que fosse, que a minha amiga que é da religião afro, poxa, eu não queria, não posso ficar perto dela, porque eu ouço aqui o tempo todo que eu não posso ficar perto dela, que ela não pode ir na minha casa, que eu não posso ir na casa dela. Agora eu vou mais além, tá? Aí isso aqui é pra quebrar tudo, tá? Esse aqui é pra cancelamento, tá? Se já não for. Mas esse aqui é pra cancelamento. Você chamaria o seu amigo umbandista pra ir na sua igreja? Você chamaria? É nossa obrigação, né? Pregar o evangelho. Só que você iria lá? Cara, se Deus te chamasse pra ir lá, pra que você tenha uma desculpa pra chamar ele depois? Então, isso aí é como, eu tenho amigos e já me fizeram essa pergunta também. Tipo assim, me arrebentaram, porque eu aprendi que eu não posso ir lá. Mas por que a gente... porque quando se trata da igreja católica, a gente não tem tanto receio de ir? Satanás é o quê? É o senhor desse século, a palavra disse. Príncipe desse século. Né? Satanás só tá na Umbanda? Ou ele tá cegando as outras religiões que não são bíblicas? Ou ele só tá na Umbanda? Só porque ele se materializa lá de forma menos disfarçada, que ele não tá em outro lugar? Então eu consigo ter um culto ecumênico onde eu sento com um padre para bater um papo, para falar sobre o que nós temos em comum. Só que eu não consigo sentar com um pai de santo para bater um papo, para falar para ele sobre o que nós temos em comum. Coincidência, né, Terremoto? Isso tudo que eu tô falando, né? Tudo coincidência. A igreja é racista. Racismo é pecado. É pecado. Racismo é pecado. Fazer diferenças, distinções em alguém pela cor da pele, pela etnia, é pecado, cara. E a gente precisa que a igreja saiba que isso é pecado. Então quando a sua jovem lá da sua igreja, né, da UJA, tiver lá no shopping, na Rio Clube, sabe? Quando a sua jovem ela estiver na Rio Clube e entrar um escurinho lá, tá? Pra comprar uma blusa da Dudalina, quando ela é regenerada, ela não vai pensar: será que esse cara tem dinheiro pra comprar? Você entendeu? Ela não vai pensar. Por quê? Porque a igreja dela já ensinou que ela tem que olhar para qualquer um como se fosse irmão, e que como se fosse olhar para as pessoas sabendo que são nossos irmãos, sem fazer distinção. Então quando eu transformo a igreja transforma a sociedade. Sabe quando o racismo vai acabar no Brasil? Quando a igreja entender que é racista. Quando a igreja tiver a convicção do seu pecado e ver aonde tem errado, a gente vai conseguir acabar com o racismo no Brasil. Porque a igreja é forte, cara.
A igreja é capaz. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Eu não tenho esperança em esquerda, eu não tenho esperança na direita, eu tenho esperança de uma igreja que um dia, eu oro por isso todos os dias, para que se levante na sociedade de forma relevante, sabe? Para que aquele nosso candidato, que hoje a igreja está votando na direita, né? Aquele nosso candidato, ao invés dele chegar pro esquerdista e falar que é mimimi, ele entender e compreender e falar: Cristo me ensina a defender a minoria, a defender os que são difamados, que são humilhados e que são desfavorecidos por conta da sua cor, por conta da sua etnia. Mano, estamos indo pro final. E o mundo precisa de um conselho. Depois de tudo isso que você falou, eu tô colocando o mundo, mas agora eu vou extrair um pouquinho, vou colocar como se fosse num funil aí e vou deixar só a igreja agora. Entende? Se a igreja dependesse de um conselho seu, qual o conselho que você daria? Então, Terremoto, nesse assunto, tá? Dentro desse assunto, se eu pudesse dar um conselho, cara, muito, muito grande pros pastores, sejam sensíveis. Tá? Tô falando isso pra liderança, não só pros pastores, mas pra aqueles que estão vendo a gente, que serão futuros pastores. Tenham sensibilidade nos assuntos sensíveis. Sabe por quê? A gente prega muito a mesma coisa. Seja você alguém que vai pregar diferente, alguém que vai falar sobre racismo na sua igreja, sabe? Alguém que vai ser sensível a essas áreas, não só na questão racial. A racial é uma delas, mas conseguir ser sensível na condição humana, conseguir ser sensível e se colocar no lugar do outro. Então, se o conselho que eu pudesse te dar para alguém seria: seja empático, seja alguém que se coloca no lugar do próximo, alguém que se doa pelo próximo e que entenda. A partir do momento que você se colocar no lugar de alguém, de outra pessoa que já sofreu com racismo, que já sofreu diferença, que já teve a dificuldade da caminhada num país que dificulta a nossa vida, você vai ser mais sensível. Você vai entender que Jesus Cristo quer que você seja um ponto fora da curva e que você ajude que outras pessoas possam enxergar a mesma coisa que você tem enxergado, que Deus tem te iluminado. Cara, muito obrigado. Como que a galera te encontra na rede social? Então, galera, Instagram, Israel O Viana no Instagram, segue aí pra gente tá divulgando trabalho. Eu queria que você seguisse outro também, que você seguisse a página Vivendo ponto para ponto algo ponto maior, que é a agência missionária, que também, tá bom? E é isso aí. Mano, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Na moral, vou te falar. Entendeu, né? Não, é um tema difícil, não, é muito novo difícil pra mim. Embora eu não nunca entrei nessa área, entendeu? Nunca fiz questão de conversar sobre. Porém, foi como eu falei no início. Quando você falou racismo dentro da igreja, eu quis entender. E outra coisa, eu causei um problema pra você essa semana, tá? Por quê? Que tudo isso aqui que eu falei, você vai começar, você vai pensar. Não, é isso aí que eu tô pensando agora. E agora eu vou ficar criticando tudo. Mas aqui, muito obrigado. Eu quero fazer aqui uma divulgação aqui rápida. Não sei se o pessoal estava vendo aí, eu tô comendo essa torta aqui. O Israel, ele comeu antes de começar. O que você achou da torta? Maravilhosa. Maravilhosa? Posso ser sincero pra você? Pode ser sincero. Quando você mandou mensagem pra mim dizendo que se eu gosto de torta salgada, eu não sou muito chegado, mas eu sou um bom anfitrião, né? Eu sou um bom convidado, né? Eu falei: não, eu vou comer a tortinha. Mas só que essa torta é maravilhosa. É maravilhosa, de verdade. Ó, quem quiser comprar pra colocar na festa, o que você quiser fazer com a torta,
Entre em contato com a gente, tá? E pode puxar também no arroba lá no Instagram, Delícia Ideias. Tá lá, aí lá faz bolo doce também, faz docinho, tudo pra festa que você precisar, tá ok? A gente fica por aqui e que Deus abençoe no nome de Jesus.